Olá! Hoje iniciamos nosso assunto enfatizando os atuais e constantes problemas sociais, econômicos, políticos, fiscais, entre vários outros enfrentados pelo Brasil. As políticas sociais têm como meta minimizar e até erradicar essas dificuldades, por meio de relação governo-cidadão, representada por conselhos, na luta pelo bem-estar da população em todos os âmbitos, assegurando o direito de cada cidadão ter acesso às necessidades básicas que um ser humano precisa para viver e estar inserido na sociedade a qual pertence. Para tanto, faz-se necessário apresentar, de forma breve, alguns conceitos que norteiem as políticas sociais, como os contextos históricos, o papel da sociedade civil e do Estado, a questão social, a busca pelo bem-estar social, também os conselhos gestores e avaliação de políticas, as relações com a assistência social, as leis que solidificaram a participação da sociedade nas decisões das políticas públicas e os movimentos sociais. Por se tratar de um tema complexo que desencadeia inúmeras discussões, essa disciplina não tem a finalidade de esgotar os assuntos acerca da temática, mas abordar de forma sucinta alguns temas, a fim de deixar o leitor ávido por mais conhecimento e contribuir para um debate sobre as políticas sociais no Brasil. Objetivo das políticas sociais: minimizar as dificuldades por meio da relação governo-cidadão na luta pelo bem-estar da população em todos os âmbitos. Assegurar o direito de cada cidadão ao acesso às necessidades básicas para que seja inserido na sociedade. Uma dica que fará com que você comece suas primeiras reflexões acerca do tema é ouvir um trecho da música de Renato Russo. Que país é este? Você concorda com o que diz a letra da canção? Acesse o link no final da aula e faça a sua análise. O começo da trajetória das políticas sociais foi marcado no final do século XIX, pela criação e multiplicação das primeiras legislações e medidas de proteção social. Com a queda da Bolsa de Valores em 1929, foi percebida a experiência do welfare state, estado de bem-estar social, isso em alguns países da Europa Ocidental. As políticas sociais foram marcadas por alguns eventos, como a queda do feudalismo, servos que trabalhavam para os senhores feudais em troca de um pedaço de terra e suprimentos básicos para viver, e a ascensão dos Estados nacionais na Europa, por exemplo. Segundo as ideias de Maquiavel, criou-se um método de manutenção do poder político por meio do Estado. Ele estava em um contexto no qual ocorria uma crise na estrutura do poder político, devido a uma grande instabilidade política. Não havia um poder central político. A ideia central do pensamento maquiavélico estava em colocar ordem no caos, tentar constituir um Estado estável. Nos anos 80 do século XX, o progressivismo destacou-se por demonstrar resultados sociais para a maioria da população, dando chance à participação e à organização comunitária. Com a intervenção da sociedade nos assuntos públicos e também econômicos, foi incentivado o estudo quanto à eficiência das políticas e dos programas, com a necessidade de um crescimento constante na economia do Estado. O neoliberalismo ganhou força a partir daí, surgindo com a ideia de estabilidade financeira e monetária. Uma forte característica dessa forma de política, a gente pode notar que é a redução ao máximo de gasto com as necessidades essenciais da sociedade civil, a fim de preservar as reservas cambiais do Estado. Vale lembrar que a participação da sociedade nas políticas públicas é um exemplo de luta por melhorias nas condições de vida do cidadão, assim como o acesso aos direitos sociais e à cidadania, assegurando um bom governo. A participação do indivíduo no processo de elaboração de estratégias e de tomada de decisões começou na década de 80 do século XX, a partir da proposta dos movimentos populares, associações de moradores, sindicatos, entre outros. Abordar os aspectos históricos das políticas públicas com precisão, principalmente as políticas sociais, é algo complexo,
uma vez que não importa o contexto em que estejam inseridas, surgem em um cenário de conflito econômico, político e social. Ainda que nem sempre as políticas sociais se fortaleçam em um mesmo período para a realidade diferente, elas fizeram com que os governos tomassem algumas medidas para mudar as suas estratégias, tentando minimizar as grandes disparidades sociais. O liberalismo começou a partir do pensamento do filósofo inglês John Locke e ganhou mais força com o filósofo e economista escocês Adam Smith, que defendeu as liberdades individuais. Tal sistema tinha como princípios a defesa da liberdade de comércio, propriedade privada, entre outras características que minimizaram a participação do Estado no crescimento da economia e do desenvolvimento social de um país. Ghosn traz algumas ideias nas formas de negação da política social pelos liberais. Vejamos. Os liberais consideram um indivíduo um sujeito de direito de ir e vir. Cada um deve garantir o bem-estar próprio e de sua família, sem depender do Estado para oferecer os serviços públicos. Todo indivíduo tem a liberdade e a competitividade buscando o melhor para si. Os liberais entendem que a competitividade permite a autonomia do indivíduo, não a reconhecendo como uma maneira de aumentar a desigualdade, no que consiste em oportunidade para todos. Para os liberais, a miséria é resultado da moral humana e não da desigualdade na distribuição de renda. Acreditam que nem todas as necessidades básicas devem ser satisfeitas. Para eles, essa é uma maneira de controlar o crescimento populacional e da miséria. Para os liberais, o Estado deve somente controlar as relações sociais para garantir a liberdade individual, a propriedade privada e o livre mercado. Os liberais também acreditam que as políticas sociais ajudam na reprodução da pobreza, no desinteresse pelo trabalho, formando cidadãos acomodados. Estamos falando em sociedade civil, mas afinal, como você define cidadão? Cidadão é o indivíduo que goza dos direitos civis e políticos de um Estado, mas que desempenha também os seus deveres. O cidadão participa de forma ativa, direta ou indiretamente nas decisões políticas. A cidadania dá-se a partir das condições impostas pelo próprio Estado. Pode ser a partir do nascimento, no momento em que são regulamentadas as profissões, a carteira profissional e o sindicato público, pois os direitos dos cidadãos se fortalecem com os direitos profissionais, que só são cumpridos com a regulamentação do Estado. A regulação estatal ocorre de acordo com o crescimento da cidadania, nos âmbitos político, social, civil, entre outros. Assim que cada indivíduo toma consciência da sua cidadania por meio de movimentos ou lutas sociais, reconhece os seus direitos e força o Estado a implementar novas formas de governo, implicando assim o aumento das forças das políticas públicas. É uma maneira da sociedade interferir na governança do Estado, a partir da formulação de novas diretrizes e controle de políticas públicas. Isso significa que a cidadania vai sendo expandida ou diminuída em decorrência do conjunto das lutas sociais e, assim, é possível encontrar uma estreita relação com a expansão ou diminuição das políticas públicas, uma vez que o reconhecimento de direitos da cidadania implica uma correlação direta com a organização, a sistematização e a implementação das políticas públicas pelo Estado. Importante mencionar que a cidade, por ser um organismo complexo, diferenciado e dinâmico, gera dificuldades em sua administração para os gestores. A gestão urbana, que é a gestão das cidades ou governança urbana, busca colaborar com o desenvolvimento do município, no que diz respeito à qualidade de vida dos cidadãos, melhoria da infraestrutura e serviços urbanos.
questão na qual o gestor deve buscar diminuir os obstáculos, geralmente enfrentados na solução de problemas relacionados à cidade. A Constituição Federal de 1988 afirma em seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos seguintes termos: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Muito bem, até aqui falamos em sociedade, cidadania e por isso não podemos deixar de lembrar que a Constituição Federal de 1988, já em seu artigo 1º, inciso 2, destaca a cidadania como um direito fundamental. Essa é a nossa Constituição Cidadã, tão idealizada pelo nosso povo. Finalizaremos nossa aula trazendo algumas considerações sobre a Constituição Cidadã, como as que Cristiano Chaves de Farias destaca. Reconheça-se que o ponto de partida, para tanto, deve estar sempre no conceito de cidadania. Isso porque a cidadania, concebida como elemento essencial, concreto e real, para servir de centro nevrálgico das mudanças paradigmáticas da ciência jurídica, será a ponte, o elo de ligação com o porvir, com os avanços de todas as naturezas, com as conquistas do homem que se consolidam, permitindo um direito mais sensível, aberto e poroso aos novos elementos que se descortinem na sociedade. Um direito mais real, humano e, por conseguinte, justo. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. O autor Cristiano Chaves de Farias faz um paralelo entre a Constituição Cidadã e o direito do consumidor. Para ele, a cidadania deve ser exercida em sua plenitude, inclusive no que se refere à proteção do consumidor. Bons estudos para você e até a próxima!